no seu elenco. O Rony foi uma peça decisiva, né? Fazendo gol de título de Copa do Brasil, um jogador muito importante para o Atlético nas últimas 2 temporadas, mas nesse momento, por conta desse interesse, o Atlético se irritou. O Atlético gostaria de renovar contrato com o Rony para ampliar as cláusulas rescisórias e aí sim, depois até aceitaria conversar, mas tenho quase certeza que não aceitaria conversar com o Corinthians, tanto que uma relação melhor que o Atlético tem com o Palmeiras talvez facilitasse uma negociação. Só que o Rony tem essas 2 propostas, não aceitou conversar sobre renovação, queria falar só sobre isso a partir da metade do ano, e o resultado foi que o Rony foi, entre aspas, né, Barreto, rebaixado para o time de aspirantes que joga o Campeonato Paranaense. O Rony foi informado no sábado que teria que comparecer hoje ao CT do Caju, já para treinar com o time que joga o Campeonato Paranaense, e não vai ficar com o time do Dorival Júnior, que está voltando hoje da Argentina, disputou aquele torneio lá com o Boca Juniors e com o Racing. A situação do Rony vai acabar gerando, Barreto, uma situação muito parecida com a do Thiago Nunes, que ontem, inclusive, em entrevista ao Esporte Espetacular, admitiu mágoa com o presidente do Atlético pela forma que ele foi tratado ao deixar o clube para ser treinador do Corinthians. Os dois já estão em atividade, né? O Atlético e o Atlético. Sim. O time do Dorival Júnior e o time que disputa o Campeonato Paranaense, é o que o Mansur falou, né? Agora nós temos o time de transição, né? Mas ele não faz a transição enquanto o outro descansa ou está na pré-temporada. Não, enquanto o outro já está jogando. É uma transição. Nesse aspecto, tem o futebol, ele começou muito bem, fez 2 golaços na estreia dele, um de falta e de fora da área. E também acho que não é recuperar um jogador que ele não está perdido, obviamente, mas ele tem um trampolim para voltar ao estágio que ele já esteve um dia. E ele tem muita bola para isso também. E pode ser o protagonista desse Corinthians remodelado e repaginado com essa reformulação de elenco, porque tem futebol e tem a liderança dentro de campo, não só tática, como também técnica. Eu acho que são bem parecidos os dois, Lucas Lima e o Luan, nesse aspecto de recuperação de elenco próprio, né? Mostramos ali também alguns lances do Cantillo, o Cantilho. Esses jogadores que chegam com L dobrado confundem a gente. Lá na Rádio Globo a gente tem uma gravaçãozinha do Cuéllar, que além de tudo causou a confusão de ser Cuéllar ou Cuéllar. Mas ele próprio aí, dizendo como fala. Alguém perguntando, e aí ele dizia para o repórter tentava imitar, ele dizia, você não consegue. Acho que vamos ter mais um caso aqui de você não consegue com o Cantillo. Bom, enfim, seja lá como for. Vamos ver o que o Thiago Nunes achou. Não só desses 2 jogadores, mas enfim, dos primeiros movimentos do Corinthians na temporada. O que fica de positivo foi a evolução que a equipe demonstrou nesses períodos de treinamento. A gente conseguiu gerar uma equipe consistente, mesmo com pouco tempo. Parece um pouco clichê, mas nesses momentos realmente o que menos importa são os resultados. O que mais importa é a performance de maneira geral, a produção. A equipe conseguiu produzir ofensivamente de maneira satisfatória. Defensivamente pouco sofreu nos 2 jogos. E esse para mim é um saldo positivo da preparação. Aliás, eu falava dos primeiros movimentos do Corinthians na temporada, mas como a própria Fabíola já disse, estamos falando de pré-temporada ainda, embora seja um torneio, né? E considerando... O Thiago Nunes fala justamente de preparação, ele não está falando de... Se você considerar o quanto tudo isso é precoce, né? Mesmo levando isso em conta, você pode até achar que os sinais que o Corinthians deu nesses 2 jogos foram até melhores que os do Palmeiras. Parecia estar... A ideia parecia estar sendo vista já um passinho à frente da sua implantação. O que projeta pouco em termos de temporada, mas como ponto de partida, parecia ter um Corinthians com uma ideia já mais clara do que o Palmeiras nesse início. Sim. Porque o Palmeiras, a transição, né, esse elenco de transição, eu acho que o Corinthians até não é mais pronto, não é mais preparado, eu não acho nem que esteja. Mas aí, de novo, volta aquele assunto que a gente falou antes, de bater de frente com Palmeiras e Flamengo, de contratação. Outra, o Diniz falou, acho interessante, é importante isso. Mas outra entrevista que eu acho importante falando de futebol foi do próprio Ramiro, falando do Corinthians. Que eu estava lendo, ele falou que ele vê com bons olhos, com felicidade até. Ele fica muito animado de poder ter o Luan de volta. Aí falando de futebol de novo, comparando com o Palmeiras. Eu acho que o Ramiro falou de reeditar essa dupla com o Luan, de mostrar dentro de campo a organização que eles podem ter, que já se entenderam no Grêmio. Eu fico muito animado realmente com esse Corinthians do Ramiro e com o Luan. Porque eles ganharam tudo com o Grêmio,
Copa do Brasil, Recopa, enfim, Libertadores. E é uma entrevista que me chamou mais atenção até que a do Diniz, para ser sincero, porque é outro cara que também não mostrou futebol tanto que ele tem e pode mostrar com o Luan de novo. É uma entrevista muito boa do Ramiro. Muito bem, está na hora do nosso primeiro intervalo. Vou agradecer a Fabiola pela participação no programa de hoje. Bom ver você de novo, Fabiola. Continuamos juntos aí nos próximos dias. Que delícia tê-lo de volta. Um beijo ao trio. Boa semana para nós. Hora do intervalo no Redação Sport TV. Voltamos já. Duas questões. Às vezes é difícil a gente medir até onde vai filosofia e até onde vai necessidade. O fato é que o Palmeiras teve também uma necessidade de enxugar. Sim. O Palmeiras não tem hoje alocados os recursos que teve em outras temporadas para ir ao mercado da maneira como foi. Ele fechou o ano passado com um déficit de operação do ano. E há também, desde o início do ano passado, uma outra questão que provocou uma ligeira mudança na relação com o patrocinador, embora os recursos ainda existam e sejam um patrocínio muito forte, e as condições para o Palmeiras contratar ainda sejam facilitadas com recurso do patrocinador, mas houve uma mudança na relação. Tudo isso impõe um novo paradigma de filosofia de trabalho. Quase sempre no Brasil, quem tem dinheiro e muito dinheiro vai às compras. Sim. Quem tem menos usa mais a base. O Palmeiras continua tendo recurso, continua... Só no Brasil, desculpa? Porque eu fiquei tentando imaginar aqui se os clubes europeus também não acabam, no fim das contas, seguindo essa linha também. Tem um outro projeto de grandes clubes que são grandes reveladores, mas que, diante da necessidade, também vão ao mercado. Isso é de fato natural. Enfim... tem um pouco também do novo panorama de clube. Com relação ao time, eu acho que até agora tudo são muito mais sinais, mais constatar intenções do que medir a capacidade de realização, né? Porque indicativos, né? Exatamente. Sim. O que dá para ver, acho que uma intenção de ter o Palmeiras muitas vezes atacando em muitos momentos com os dois volantes, mais o Lucas Lima, o Veiga saindo do lado para juntar num quarteto, com o Dudu tendo mais liberdade de movimentação na frente, quase como um segundo atacante. Para mim, é um sinal muito bom dessa utilização do Dudu, porque eu acho que ele é um jogador que vai usufruir muito de uma ampliação de área de atuação, não tendo que optar entre ser um ponta ou ser um jogador de centro de ataque. Isso, eu acho, para ele é um ganho enorme. O Dudu seria mais um representante de uma geração de jogadores brasileiros que ficou num limbo entre o 4-4-2 e quase uma imposição de uma hegemonia desse sistema com dois pontas e um centroavante. Ou você é o atacante? Ele é um desses. Passou a ser obrigado a ser ou ponta ou centroavante. E o Brasil tinha vários ótimos segundos atacantes. Atacante. Qual a posição? Atacante. Eram jogadores capazes. Agora, quanto melhores eles eram, quanto mais eles criavam incerteza ao defensor. Claro. Ampliando a área de atuação. Por causa da movimentação e por causa dessa... A gente falou agora há pouco do William. O William também tem essa característica. Ele pode atuar como centroavante, mas pode jogar pelo lado do campo. Agora, o ideal é que ele use essa versatilidade durante o jogo. Na temporada passada do Flamengo, ajudou a descortinar isso para muita gente, com o rendimento de Gabigol e de Bruno Henrique. Alguém engessado ali na frente. A mobilidade como ponto alto. E essa opção aí, hein? Pois é. O Rony Barreto é o novo desejo. A gente falou aqui, né, que o Luxemburgo quer contratações pontuais e esse é o nome que ele não quis citar, mas esse é o nome que o Palmeiras foca agora. O Corinthians deve perder essa briga, como perdeu o Michael para o Flamengo, porque o Corinthians não tem esse poder financeiro que o Palmeiras tem. Né? O Corinthians, para contratar o Luan por 6 milhões de euros, ainda vai pagar ainda, precisou do patrocinador master, criou um projeto para poder trazer o Luan para cá. Não deve conseguir essa briga pelo Rony, ele fechando aí a negociação Atlético e Palmeiras, ele deve mesmo vir para o Palmeiras, mas é mais uma excelente opção aí para chegar para ser titular. O Rony fez um ótimo 2019, né? Um jogador decisivo no Atlético Paranaense. Vendo pelo lado do Corinthians essa negociação, é preocupante o fato de que o Corinthians agora entra em disputas para perder, né? Não tem condição de bater de frente, entrar numa queda de braço com o Flamengo e com o Palmeiras. Se você olhar o cenário de clube, de fato, o Corinthians lida com dificuldades. Muitas tendo como pano de fundo a questão do estádio, enfim, não é tão simples. E a necessidade do Corinthians daquele lado também existe, né?
Maior, né, Mansur? Talvez até maior. Talvez até maior. Porque o Corinthians tem o Janderson, aí que é um garoto, promissor, mas ainda é um garoto. Aí tentou o Michael, que é exatamente para aquela área ali de ataque, né? Mais caindo para a esquerda, perdeu o Michael, tenta o Rony, mas se o Palmeiras quiser o Rony, não tem como o Corinthians brigar mesmo. O Corinthians que terminou o ano passado com uma dívida, um déficit, né? De 144 milhões de reais. O Palmeiras tem, por exemplo, tem o Willian, que pode ser um atacante que parte da esquerda. Tem usado o Veiga, embora muita gente veja o Veiga talvez brigando mais por um lugar mais pelo centro, rendendo melhor mais pelo centro, enfim. Gabriel Veron. E agora com a chegada, possivelmente a chegada do Rony se soma como opção. É um jogador muito interessante, assim, de velocidade, tanto para jogo de transição quanto para um jogo mais posicional na frente. Agora, numa visão mais ampla assim do elenco, né? Quando troca o treinador, muitas vezes era a conta, né? Sim. Provavelmente jogadores que tinham prestígio em trabalhos anteriores vão ter que provar de novo. E outros que de repente não estavam, ganham uma nova chance, né? Esse que está passando aí na frente. Sim. Cumprimentando. É o cara da vez, Fabíola? É ele que está buscando um espaço novo? O Gustavo Scarpa acabou entrando no primeiro jogo para bater pênalti, ali naquela cobrança de pênalti, mas ele não faz parte dos planos do Palmeiras, está para ser negociado com a Almeria da Espanha. Então aí o Lucas Lima vira o cara, né? O grande pensador do meio de campo ali. O Vanderlei Luxemburgo tem cobrado ele bastante, mas ele também vê no Luxemburgo uma oportunidade para poder ser aquele Lucas Lima que o Palmeiras nunca viu. Ele teve com o Filipão algumas chances no Brasileirão, na conquista do Brasileirão de 2018, mas ele nunca foi esse cara decisivo, esse cara que saiu do Santos para poder se firmar no Palmeiras como um grande nome, aquele meia que articula jogadas, né? E o Vanderlei tem cobrado dele também voltar um pouco para poder ajudar a roubar a bola do time adversário. Vamos ver se o Lucas consegue nessa temporada, né? Uma temporada melhor. Na Florida Cup, guardadas todas feitas todas as restrições de um torneio amistoso e tal, mas ele já parecia mostrar um pouquinho desse comportamento diferente, não? Esse lance do gol, mais a bola, tentando disputar ali. O lance desse gol do Willian, ele mostra um pouco dessa mobilidade que o Vanderlei tem tentado implantar no ataque do Palmeiras. Você vê que o Lucas Lima faz jogada pelo lado esquerdo, o Willian busca a área, o Dudu está circulando pela entrada da área, enfim, é um pouco desse esquema mais móvel. Ele tenta preservar um pouco o Dudu de voltar acompanhando o lateral o tempo todo, de que ele se desgaste tanto fazendo essa volta. Tentando fazer com que o Palmeiras defenda um pouco de uma maneira diferente. A questão se você tiver, o Luiz Adriano fica à frente, o Dudu um pouco mais preservado. Se o Lucas Lima nem sempre fizer essa volta, o Palmeiras, muitos momentos do torneio, mas aí com todo o desconto de que é início, se treinou muito pouco, a parte física ainda está abaixo, você está no início de trabalho, o Palmeiras muitas vezes foi pego defendendo com 7. Com a linha de 4, mais os 3 meias que sobraram, os dois volantes, mais o Veiga fazendo a volta. Em alguns momentos, em viradas, em inversões de jogo, você não consegue cobrir a largura do campo, você fica em inferioridade numérica em algumas situações de jogo. O Palmeiras teve mais dificuldade para defender em alguns momentos. É natural, isso é uma questão de ajuste. Agora, até que ponto isso vai ser uma questão crônica ou é uma questão de pré-temporada desse momento físico do time, eu acho que é precipitado para julgar. Trabalho novo também no Corinthians, né, Fabíola? O que já deu para observar aí dos primeiros momentos do Thiago Nunes no comando da equipe? Esse Corinthians já bem diferente do Corinthians de 2019, como o Mansur explicou aí, um Palmeiras ainda tentando modificações, mas esse Corinthians já é um Corinthians bem diferente de 2019, apesar que com o Coelho que tentou dar um início nessa mudança no final do ano passado. Mas um Thiago Nunes